Olá, eu me chamo Diogo Mian, sou o seu professor virtual de língua portuguesa e hoje quero convidar você, aluno do Áureo Filho, Leôncio Horácio e Maria Rita, para juntos estudarmos o conteúdo Uso dos porquês. Eita, professor, uso dos porquês, esse assunto tão temido por todos, mas acredito que com vocês não terão esse problema. Vamos comigo? Vamos lá! Primeiramente, a gente tem que colocar na mente que em língua portuguesa nós temos o quê? 4 tipos de porquê. O porquê separado e sem acento, o porquê junto e sem acento, o porquê separado e com acento e o porquê junto com acento. Vamos dividir esses 4 porquês em duas duplas. Vamos imaginar que a gente está na sala de aula e vamos fazer um trabalho em dupla. Temos duas duplas. Na primeira dupla, nós temos o porquê sem acento. E na segunda dupla, nós temos o porquê com acento. Porém, nessa dupla temos 2 integrantes. O primeiro deles, ele é separado, sem acento, e o segundo, junto com acento. Na outra dupla, nós temos separado e com acento, junto com acento. Vamos ver o que cada um deles significa e como empregá-los em cada frase. Temos aí nessa imagem um diálogo onde nós temos a primeira frase diz assim: por que tem acento? Vem a resposta: porque sim. Mas por quê? O porquê eu não sei. Percebam que na primeira frase, o porquê ele vem colocado inicialmente porque ele é utilizado para perguntas. No segundo, nós temos ele junto e sem acento para a resposta. Na terceira, nós temos no final da frase, separado e com acento, que serve para pergunta, só que o porquê nesse caso, ele é no final da frase. E no último, temos o porquê junto e com acento, que ele traz para a gente aí uma ideia de motivo ou razão, no caso, uma resposta também. Vamos ver um de cada vez. Porquê separado e sem acento? Usamos ele em frases interrogativas. Professor, o que são frases interrogativas? Frases interrogativas são aquelas que a gente utiliza para interrogar, perguntar. Por exemplo, por que você não veio me ver ontem? Por que você não foi à aula? Por que você não comprou o meu chocolate predileto? São perguntas utilizando o porquê e esse porquê sempre virá no início da frase, de forma como separado e sem acento. Temos aí os exemplos. Por que ninguém ri agora? Percebam a pergunta, o porquê ele está vindo no início da frase, separado e sem acento. Próxima frase. Por que você foi embora? Temos esse porquê no início da frase, igual a outra frase, separado e sem acento. Ele traz para a gente a ideia de pergunta. Quando é pergunta, e esse porquê ele vem no início da frase, ele sempre será escrito de forma separada e sem acento. Temos uma outra frase que está em destaque aí, que é por que tomar a vacina? Por que tomar vacina? Ou seja, esse porquê ele também está vindo no início de frase, ele é separado e sem acento. O próximo porquê, nós temos o porquê junto e sem acento. Utilizamos ele quando ele for uma conjunção causal, ou seja, que ele expresse uma causa, ou explicativa, ele expresse uma explicação. Normalmente ele vem em respostas, como nos exemplos, não vá porque é morte certa. Esse não vá porque é morte certa, se a gente substituir esse porquê por pois, como é que ficaria essa frase? Não vá pois é morte certa. Então nós fizemos a substituição. Quando a gente consegue substituir esse porquê por pois, a gente já sabe que o porquê é escrito junto e sem acento. E ele está trazendo para a gente aí uma explicação, não vá porque é morte certa. Ou uma causa, não vá porque é morte certa. O que é que vocês acham? Nós temos aí não vá porque é morte certa. Nós temos uma conjunção causal. Se você for, vai acontecer o quê? Você pode morrer, é morte certa. Próxima frase, não vá, pois é morte certa. Perceberam quando a gente fez a troca aí? Lá em cima está escrito como porquê, embaixo está escrito como pois. A gente conseguiu fazer essa substituição tranquilamente. Todas as vezes que vocês conseguirem fazer a substituição do porquê por pois, vocês já sabem que esse porquê é escrito junto e sem acento. Temos aí a próxima frase, eu não fui porque estava doente. Então já temos esse porquê aí, trazendo uma conjunção que explicativa. Ela é uma conjunção explicativa. Eu não fui. Por que eu não fui? Porque eu estava doente.
Então o porquê ele pode ser uma conjunção causal ou explicativa, trazendo uma causa ou uma explicação. E quando vier dessa maneira, vocês vão escrever sempre porquê junto e sem acento. Vamos para o próximo. No próximo nós temos o porquê separado e com acento. Esse porquê nós utilizamos em frases interrogativas, só que a posição dele é diferente. Lembra no porquê separado e sem acento? A gente utiliza ele em perguntas, porém ele vem no início da frase, não é isso? Já o porquê separado com acento, ele vem, quando ele vem de forma interrogativa, ele vem no final da frase. Como por exemplo, você ainda está rindo? Por quê? Percebam que esse porquê ele veio no final da frase. Quando ele vem no final de frase, ele sempre será escrito separado com acento. Ele não apareceu por quê? Novamente o porquê no final da frase, separado e com acento. Você não foi ontem, por quê? Separado e com acento. Muito simples, esse porquê separado e com acento, ele é muito fácil de ser utilizado. Vocês não vão ter dificuldades. No próximo, nós temos aí o porquê junto e com acento. Esse junto e com acento, nós utilizamos ele sempre quando ele vem seguido de um determinante, seja um artigo, seja um pronome, seja uma preposição, como por exemplo. Isso é algo muito fácil de vocês conseguirem identificar numa frase. Vocês viram lá o artigo, um pronome, uma preposição, um determinante que esteja ali ao lado desse porquê, vocês já matam na hora que esse porquê ele é junto e com acento. Como por exemplo, eis o porquê da sua negativa. Nós tivemos aí esse artigo, o porquê, determinando o porquê, eis o porquê. Então todas as vezes que tiver um artigo anterior ao porquê, vocês já matam de cara que é porquê junto e sem acento. Na próxima frase nós temos, este é o estudo do porquê. Esse é o estudo do porquê. Viram um determinante do porquê. Eu não sei o porquê dessa grosseria. Novamente, um determinante antecedendo o porquê. Então, todas as vezes que vocês identificarem que existe um determinante antes do porquê, vocês já sabem, já matam de cara que esse porquê ele é escrito de forma como junto e com acento. Percebam comigo, nas tirinhas a seguir, nós temos o porquê expressado de 4 formas. Temos um menino perguntando ao adulto, ele fala assim, por que é separado? O adulto responde, porque não é junto. Mas por quê? O porquê não sei. Tivemos na primeira frase o porquê no início da frase, expressando o quê? Uma pergunta. Na segunda frase nós tivemos porque não é junto. Ele está o quê? Respondendo, ele está utilizando o porquê junto e sem acento. Na outra ele pergunta, mas por quê? Esse porquê já veio no final da frase, então ele é separado e com acento. E na última frase nós tivemos o porquê não sei. Então nós tivemos ali o artigo antecedendo o porquê. A gente já sabe que quando vier um determinante antes, a gente vai utilizar o porquê junto e com acento. E agora eu quero resolver uma questão com vocês. Vamos lá. O exercício pede o seguinte. Complete as lacunas utilizando porquê separado sem acento, porquê separado com acento, ou porquê junto sem acento, ou porquê junto com acento. Vamos lá para a primeira oração, na primeira frase. Nós temos o quê? Não sei o de tanta euforia. Que porquê nós utilizaríamos aí? Se vocês observarem nessa frase, nós temos o determinante o ali, o artigo, né? Então todas as vezes que tiver o artigo, que porquê eu utilizo? Isso mesmo, o porquê junto e com acento. Na próxima alternativa, na letra B, nós temos, você não compareceu à reunião, por quê? Que porquê nós utilizamos no final de frase interrogativa, porquê separado e com acento. Isso mesmo, parabéns. Próxima alternativa, letra C. Os caminhos por que percorremos são tortuosos. Os caminhos por que percorremos, esse porquê no meio dessa frase, que porquê é esse? Algo que eu tenho que chamar a atenção de vocês. Esse porquê no meio de frase, nós podemos utilizar também a questão do pelo qual, pelas quais. Se eu conseguir modificar, assim como eu modifiquei na anterior o pois, se eu conseguir modificar o porquê pelos quais ou pelas quais, vocês já vão matar de cara que esse porquê é separado e sem acento. Vamos testar? Vamos lá. Os caminhos pelos quais percorremos
são tortuosos. Perceberam aí que combinou, deu certo, encaixou? Então, o porquê que devemos utilizar aí é o porquê separado e sem acento. Na letra D, nós temos: por que não desiste dessa aventura maluca? Percebam, é uma pergunta e esse porquê ele está vindo onde? No início da frase. Esse porquê, quando vem no início de frase, a gente já sabe que é um porquê separado e sem acento. Na letra E, nós temos: voltamos porque estávamos com muita saudade. Voltamos porque estávamos com muita saudade. Esse porquê eu posso modificar por pois? Voltamos pois estávamos com muita saudade. Entra lá na questão da conjunção causal ou explicativa, não é? Consegui trocar por pois, então eu já tenho aí um porquê junto e sem acento. Então, pessoal, diante de tudo que foi exposto até aqui, eu estou disponibilizando aqui para vocês no portal um link onde vocês conseguirão responder algumas questões relacionadas a este conteúdo. Respondam as questões, anotem suas dúvidas e no nosso encontro presencial em sala de aula, nós tiraremos todas as dúvidas e aprofundaremos o nosso conteúdo. Tudo bem? Muito obrigado e até a próxima aula. Bons estudos!